Boa tarde. Aleluia. (16h36) em Angola. Quantas horas na África do Sul, Musacola? 17h30, né? Hora a mais. Terra dos sururus. Assim como na terra da Cumbana também. Já chegamos. Sempre com a mesma disposição. Aqui estamos nós. No Brasil são 12 horas. (17h38) na África do Sul. Quem que está no telefone? Quem? Pega o telefone da outra pessoa aí. Mãe, estou a trabalhar. Depois vou ligar. Depois vou ligar. Estou a trabalhar. Estou a trabalhar. Eles não podem compreender o homem. Por que me procuravas? Tá ligadinho? Se anda onde? Zinga Rangel. Joselma Carvalho da Silva. Avô Marcelino. Muito forte. Carmita Brandão. Dinei Oliveira. Pastor de Rinaldo. Elizabeth Tiagão Cícero. Cleto Fanuel. O Harold Welson. Ana Guerreiro. Domingas Pessoa. Eliette. Luiz Noah. Joel. Laurinda. Tá ligadinho? Aqui estamos nós. É verdade, Dinei. Eles não podem compreender.
Eles só querem a oração do Pai Nosso. Dai-nos sempre. Nos dá sempre o teu pão e o teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo está cumprido e o reino se manifestou e o Filho de Deus triunfou. Então, na ressaca da reunião de sábado e domingo, fazendo a recapitulação, nós vimos ontem que a graça que o ano aceitava foi proclamado, foi apregoado e ainda hoje continua a ser apregoado por Jesus Cristo através do seu Espírito. A graça, o ano aceitável do Senhor para a salvação dos pecadores, para que os pecadores possam se converter e possam ter um lugar entre os santificados. Pela fé em Cristo Jesus. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo para que vocês, Pedro, né, tenhais um lugar entre os santificados. Pela fé em Cristo Jesus. É muito forte. Para que tenhas um lugar entre os santificados. Sabe, você que já foi perdoado, você, como eu saberei que eu já fui perdoado? Você quer saber se já foste perdoado ou não? Perdoado por Deus e não pelo homem. O homem pode te perdoar e Deus não te perdoar. Você quer saber quem são os que foram perdoados? Vocês querem saber? Então, você me acompanha hoje e eu vou mostrar quem são os que foram perdoados por Deus e qual é o sinal que eles carregam depois que são perdoados. Eu vou te mostrar, como diz o brasileiro, à luz da palavra de Deus. Eu disse que essas palavras foram faladas por apóstolo Paulo e não Pedro, para que vocês possam ter um lugar entre os santificados. Oh, é muito forte.
Sabe, tem muita gente invocando Jesus, mas eles não têm um lugar entre os santificados na fé. Tem muita gente que crê em Jesus, mas eles nunca foram santificados ou não são santificados. Como assim? Você está pensando que é a santificação da Roma? Estão a esperar que a Roma vos santifique? A Roma não vai santificar todos, não. A Roma vai santificar os seus heróis. Quem te conhece você para a Roma te santificar? E quem que te disse que os que a Roma santifica se tornam santos? Quem santifica é o próprio Jesus. O que é isso? Santificação. Separação. Santificação. Purificação. Santificação. São pessoas que foram sujos, imundos, ímpios, desviados, pecadores, obstinados, perdidos, mortos, cadáveres, condenados. Mas porque Jesus veio a pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da redenção ou da redenção, o ano da libertação. Então, todos os pecadores, e todos são pecadores nesse mundo, a não que seja santificado, todos os pecadores que aceitarem Jesus e receberem Jesus através da fé e do arrependimento, sabe, automaticamente essas pessoas serão santificados, separados, purificados, perdoados e também justificados. Por que as pessoas creem em Jesus e nunca foram santificados? Porque nunca se arrependeram. Não sei quantos bilhões que habitam na terra e creem em Jesus e não são santos. Por quê? Porque continuam em pecado. Então, não está escrito que há de ser que naquele dia todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como assim as pessoas invocam o nome de Jesus, que é o Senhor, e não foram santificados? E não foram salvos? Não. Tem o invocar o nome do Senhor em vão, na mentira, no engano. Aquele que santifica deu as regras da santificação. No tocante à santificação, ou então justificação, purificação, libertação, redemissão, qualquer nome que a gente chame, no tocante a isso, o santificador estabeleceu regras. E as regras da santificação, da purificação, da justificação, da redenção, que ele estabeleceu são esses. Arrependei-vos e crede. Ouviram? Arrependa-te e creia. Mas eu vejo uma geração que crê ou que creia e nunca se arrependeram. Quando alguém crê em Jesus e não se arrependeu dos seus pecados, continuará um pecador que crê em Jesus. E todos os pecadores que creem em Jesus são desconhecidos de Jesus. Todos os pecadores que creem em Jesus são excluídos por Jesus. Todos os pecadores que creem em Jesus são condenados.
Ok? Todos os pecadores que creem em Jesus são filhos do diabo. São da raça de víboras. São filhos do maligno. Mas eles creem em Jesus, como é que vão ser filhos do maligno? Sim, porque se eles crescem de verdade em Jesus, antes se arrependeriam. E se eles se arrependessem e crescem em Jesus, então seriam absorvidos, santificados, purificados e libertos. E já não seriam mais pecadores. Porque aquele que foi perdoado já não vive mais em pecado. Aquele que foi lavado já não volta a se sujar. Aquele que foi purificado já não volta a se manchar. Aquele que foi salvo já não volta na condenação. E o que traz condenação é o pecado. Ok? Por isso, Paulo falou, aquele povo obstinado, perdido, a quem ele pregava, que cresce, todos que pregaram o evangelho, exortaram os pecadores para que se arrependessem e crescem em Jesus. Se quisessem ser salvos, se quisessem ser santos, se quisessem ser santificados, se quisessem ser perdoados, porque ele não perdoa os pecados por a pessoa crer. Não. Te enganaram que se você crer, ele vai te perdoar. Não. Se você se arrepender, é assim que ele vai te perdoar. E quem se arrependeu, largou o antigo caminho. Quem se arrependeu, mudou. Quem se arrependeu, tomou atitude de mudança. E as coisas do passado ficam para o passado. E nele tudo se fará novo, vivendo num caminho novo. E não mais no caminho antigo. E esse novo caminho foi aberto por Jesus Cristo. E esse caminho é Ele próprio Jesus. Então esse novo caminho que é santo, aonde o ex-pecador que escolheu abraçar esse novo caminho e se arrependeu, e porque se arrependeu, então foi perdoado. E porque foi perdoado, então foi justificado. Ou então santificado. Ou então foi aceite, foi salvo, foi liberto. Ouviu? Deus falou a Pablo: levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Esse é chamado de apóstolo Paulo para a grande obra que ele faria. Mas como ele faria esta obra se primeiro não fosse perdoado? E essa geração está cheia de ministros que pregam que nunca foram perdoados. Ouviu? Aqui foi chamado para que se colocasse de pé. E o próprio Jesus lhe disse: eu te apareci para isto. Para quê? Para você ir testemunhar isso. Não somente o que você está a ver agora, mas também o que você verás. E este Paulo, que foi chamado para ir testemunhar o que ele estava a ver e o que ele ainda veria, havia necessidade primeiro de ser perdoado. E nós vimos quando é que ele foi perdoado. E nós vimos que verdadeiramente ele foi perdoado e houve mudança. Há uma geração que acha que foram perdoados e não mudaram. Quem foi perdoado mudou. Esse Paulo que foi perseguidor já não era mais perseguidor. Esse Paulo que era blasfemo já não era mais blasfemo. Esse Paulo que maltratava os outros em nome de Deus, esse Paulo zeloso, sem entendimento, já não era o mesmo. Esse Paulo cheio de ódio. Como não é assim que os cristãos de hoje estão cheios de ódio.
Você vê o ódio na defesa da igreja deles. Vê o ódio na defesa do líder. Vê o ódio na defesa dos seus interesses. Vê o ódio. Hoje, se você fala mal da igreja dele, você vê o ódio às pessoas. E como é que o ódio... Como é que nós saberemos que eles têm ódio? Você vai ver, eles vão ofender, vão ameaçar a morte. Querem lutar. Procuram já para matar a pessoa. Quando eu falei mal de uma igreja, há 2 anos atrás, se reuniram, incitaram o seu povo começou a ameaçar, a ofender, ameaça de morte, me ligaram, ameaçaram a morte, alugaram homens armados para me assassinar. É assim que vocês foram perdoados? Não. Eles são pecadores que creem em Jesus, porque um que foi perdoado não ameaça matar, não ameaça lutar, não procura bater, nem procura cometer pecado em nome de Deus. Paulo cometia pecados em nome de Deus. Quando Paulo agora se tornou defensor do Evangelho, não cometia pecado para defender o Evangelho. Mas quando ele era judeu, cometia pecados para defender o judaísmo. Matava os contrários, fazia votos aos que os matavam, guardava as roupas dos que os matavam, os prendia, os arrancava os cabelos, os obrigava a blasfemar com chicotes, lhes dava porrada em nome de Deus, aqueles que não eram judeus, que se afastavam do judaísmo. Nós vamos ver a partir de Paulo quem são os verdadeiros cristãos e quem não são. As duas facetas de Paulo. A primeira etapa da vida de Paulo é o Paulo pecador, que cria em Deus, mas que atropelava a palavra de Deus. Que cria em Deus, mas que odiava as pessoas. Que cria em Deus, perseguia as pessoas, maltratava as pessoas. Cria em Deus e em nome de Deus cometia atrocidades. Mas quando ele se converteu, quando ele foi liberto do pecado, porque se arrependeu, vamos ver nas suas cartas, aqui mesmo no livro de Atos, ele fala que cometeu aquelas barbaridades na sua ignorância. Não era inocência, não. Na sua ignorância, perpetrou crimes em nome de Deus. Agora, que já não era mais um menino pecador vendido no pecado, um escravo do pecado, um corrupto, agora já não falava mais como Saul, como o primeiro Paulo. Agora falava como um Paulo velho, um Paulo maduro, um Paulo nascido de novo, um Paulo espírito, não mais um Paulo carne. Agora já não perseguia aqueles que perseguiam o cristianismo, não se defendia na carne diante daqueles que lutavam contra eles, não ameaçava a morte àqueles que os perturbavam, aqueles que falavam mal do cristianismo. Ele não arrumava exército, não prendia, não maltratava, não batia, não assassinava como antes fazia. Por quê? Mas nós vamos ver que ele se considerava como defensor do Evangelho. Em outras palavras, um dia ele defendeu o judaísmo cometendo pecado. Agora que ele nasceu de novo, defende o cristianismo, vivendo o cristianismo, perseverando no cristianismo, sofrendo por causa do cristianismo. Ok? Porque quando eu prego o Evangelho e eu vivo o Evangelho, eu estou a defender o Evangelho. E na defesa do Evangelho virão as lutas, virão as perseguições, virão os sofrimentos por causa desta defesa acérrima, cerrada que eu estou a fazer.
Os inimigos da cruz se levantarão contra mim por defender o Evangelho. Os inimigos de Deus, os inimigos do Evangelho, os pecadores religiosos, sempre são religiosos. Os religiosos que creem em Deus, que não conhecem Deus, vão me ameaçar, vão dizer que vão te matar, vão criar situações, vão me prejudicar, vão ir atrás daqueles que têm não sei o que, autoridade na terra, para irem me queixar. Não cortem o canal dele, cortem, lhe impedem, ele não pode entrar na televisão, não deixe ele pregar aí, cuidado, por favor nos ajudem. E não sei o que eu viu, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso ir, mais ou menos, e usar o membro da igreja que eu lidero, do meu amigo, que é o dono, Jesus de Nazaré. Eu não posso falar a um diretor que está aí, a um gerente, ou um ministro, deputado, um juiz, advogados, qualquer procurador, ou então um chefe, um general. Temos generais aí, comissários que vão assistir cultos. Uns não se manifestam, mas são apaixonados pela minha mensagem. Só falta só o tempo para se manifestar. Eles falam comigo em off. Agora você veja, eu não posso usar esse chefe e dizer, olha, comandante, chefe fulano, o pastor fulano está a falar mal de mim, a igreja Y estão a tramar isso contra mim, então me ajuda. Você lhes prejudica lá no teu posto de trabalho, faz isso, lhes tira não sei o que é o programa, como você é diretor da TPA, não deixa eles pregarem aí, como você é diretor da rádio Despertar, não deixa eles ir aí. Ouviu? Sim, pai, sim, sim, mestre, sim, pai, vou fazer isso. Não, eu estou a ser carnal. Eu defendo o Evangelho, vivendo o Evangelho e resistindo às paixões infames, às perseguições. Os invasores que querem que eu seja como eles, que querem que eu fale a linguagem deles, que querem que eu viva em pecado, eu vou lhes resistir. Assim estou a defender o Evangelho. E vou ignorar as afrontas dos pecadores. Vou confiar em Deus que me justifica. No mal que me falarem, vou dar glória a Deus. Porque eu sei que por causa do meu galardão, que eles estão a chamar-me de nome mau, quando não sou mau. Mas como não oculto, que não se revela, amanhã eles vão ver, se não é agora, é no inferno, que esteve no meio deles um profeta. Então eu não tenho que usar a violência, a carne, para me defender. Eu não posso pegar em armas para ir lutar com aqueles que estão a me falar mal. Eu não posso preparar um exército, eu não posso preparar homens para irem atacar os que estão a nos prejudicar. Não. Porque nós, como filhos de Deus, aprendemos que temos que aceitar até sofrer danos, percas. Quem te tirar a túnica até a capa, você vai lhe entregar. Quem te bater no lado direito até a esquerda, você deve aceitar que ele te bate. Quem te levar uma milha, você deve aceitar para que te leve na segunda milha. Estamos dispostos para tudo. Te bate no teu carro, tem que estar disposto a te bater à direta. É assim. Mas eles não, porque eles não são de Deus. Eles são do maligno, mas creem em Deus. Então estão dispostos a cometer todo tipo de barbaridades em nome de Deus. Assim foi Paulo. Ele era muito zeloso. Só que, como ele não conhecia esse Deus a quem ele praticava zelo, então começou a praticar pecados, crimes em nome desse Deus. E quem faz isso, ele crê em Deus, mas também odeia esse Deus. Porque odiar Deus é deixar de amá-lo. E deixar de amá-lo é não praticar a sua palavra. Quem não pratica a sua palavra, esse não lhe ama. E quem não lhe ama, lhe odeia. Mas ainda assim crê. Creiam e odeiam. Só que eles não sabem. Mas agora o segundo Paulo defendeu o Evangelho. Não foi lutar com ninguém. Não foi no tribunal com ninguém que falava mal dele. Não foi lá, não, está me falando mal, vais ter um processo crime. Eu nunca vou levar alguém no tribunal por me prejudicar. Não posso fazer isso. Eu não estou a dizer que você não pode. Não é pecado você levar alguém no tribunal
para julgar, porque esses juízes da terra são reconhecidos por Deus. E não me venha que foram investidos por Deus. Ok? Mas eu e todos os outros ministros e todos os filhos de Deus, no tocante às coisas de Deus, à igreja de Deus, ao reino de Deus, não deveriam levar alguém no tribunal. Mais ou menos o teu vizinho que está a falar mal da tua fé. Você não pode levar no tribunal e dizer, não, isso é calúnia, difamação. Não pode. Estou falando da tua vida secular ou então particular, lá no trabalho, você pode levar a tua empresa, não sei o que te prejudicou. Não, isso é normal. Mas eu não posso levar a igreja Y no tribunal porque estão a me difamar. Eu não posso levar o pastor fulano no tribunal porque está a me difamar. Porque eu sei que eu tenho que sofrer danos. Porque eu sei que isso é cruz que eu estou a levar. Eu sei que isso é para o meu bem. Se pelo nome do Senhor eu sou vituperado, então eu sou bem-aventurado. Se o meu nome é chamado de mal, então eu vou me alegrar. Porque o meu galardão é muito grande. Mas esses pecadores estão dispostos para tudo. Só não me levam no tribunal porque têm medo. Senão já teria muitos processos de calúnia e difamação. Tem medo do julgamento de Deus, tem medo da espada. Por isso, Deus falou, levanta-te, Paulo, põe-te de pé. Eu te apareci para isso. Para quê? Para que você sejas minha testemunha. No tocante às coisas que eu estou a te mostrar agora e daqueles que ainda te mostrarei. Viu? Para ir testemunhar tem que ver. Tem que experimentar. E esses estão a testemunhar um Jesus que eles não conhecem. Eu não estou a falar, tem que ter visão como de Paulo e ver Jesus. Não. O próprio Jesus falou isso, não que alguém terá visto Deus. Aquele que é de Deus, esse já viu Deus. E quem é de Deus? Aquele que guarda a palavra de Deus. Esse aqui é de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse aqui é de Deus. Por isso, o mesmo Jesus não somente lhe mostrou para que se levantasse e fosse testemunhar o que ele estava a ver, o que ele ainda veria, também lhe disse assim, olha, eu vou te, não temas, Paulo, vou te livrar deste povo. Qual povo? O povo religioso. Sempre foram os inimigos da verdade. Ok? Viu? Os inimigos de Paulo não foi a Roma, não. Não foi. Os inimigos de Jesus não foi a Roma. Os inimigos dos profetas não foram os gentios. Os inimigos da igreja não são os ateus. Não são os muçulmanos. Não são. Nem budistas, nem hindus. São os cristãos. Cristãos católicos e evangélicos. Desviados. São os inimigos da igreja, do reino de Deus. São perigosos. Jesus está a dizer a Paulo, eu vou te livrar deste povo. Qual povo? O povo judeu. Agora, eu não estou a dizer que os gentios não entram na guerra. Se você controlar nas guerras de Pedro, de Paulo, muitas das vezes os gentios entraram incitados por judeus. Os gentios entraram em ação para perseguir Paulo pela incitação dos seus irmãos. Não digo que os gentios não são inimigos. São inimigos, mas não são os inimigos perigosos. O próprio Paulo disse que os mais perigosos não são aqueles que são de fora, são os que são de dentro. Aqueles que dizem ser irmãos, mas são devassos, idólatras. Irmãos que não é irmão de pai e mãe, que Paulo está a falar aqui. Irmãos da igreja, mas porém não andam. Irmãos como cristãos. Pronto, vamos falar assim. Uma linguagem terra a terra. Os chamados cristãos são os irmãos, porque nós todos cremos em Jesus, por isso temos o nome de cristãos, que é Cristo. Mas esses, como não andam na justiça, na verdade, são os inimigos daqueles que andam na verdade. As igrejas caídas são igrejas inimigas da igreja viva.
E os gentios entram na guerra, os políticos, não sei o quê, e outras religiões, incitados por eles. Várias vezes acontece isso com Paulo, que os judeus é que incitavam os gentios nos países onde Paulo passou. Quem entregou Paulo para ser levado para Roma, preso, não foi a Roma, foram os gentios. Quem entregou Jesus para ser morto a Pilatos, não foram os romanos, foram os judeus. Quem mataram os profetas, não foram senão os judeus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ouviu? Por isso, também, Jesus disse que o sangue, desde o sangue de Abel, o primeiro que foi morto, até Zacarias, filho de Baraquias, seria requerido à geração dos judeus, que eram religiosos, que ouviram a palavra. Veja, Abel morreu há muitos anos. E hoje se aplica também essa palavra. O sangue deles vai ser requerido na cabeça de todos os pastores corruptos, todas as igrejas caídas, todos os profetas que foram mortos. O sangue de Deus vai cobrar na cabeça das igrejas caídas de São Judas Iscariotas. Jesus prometeu a Paulo que eu vou te abrir os olhos para você ir abrir os olhos dos pecadores. E veja, até os olhos de Paulo ficaram cegos, literalmente, fisicamente. A espiritual já existia e se manifestou no físico. E foi até Damasco. 3 dias depois, apareceu Ananias, lhe abriu os olhos. Não somente olhos físicos, da cegueira física, foi curado também da cegueira espiritual. Começou a entender o que ele não entendia. Eu conversei, todos eu tenho conversado com eles, os defensores da religião, quando eles ouvirem a minha mensagem e meditarem, entenderem, se esforçar, o Espírito vai lhes abrir a mente. É incrível. Automaticamente começam a compreender e entender o que antes não entendiam. Começam a ver que eles defenderam Satanás, defenderam o mundo, defenderam o pecado. E se assustam. Mas como é que eu era assim? Como é que eu defendia a imoralidade? Como é que eu achava que isso é normal? Como é que eu me prostituía e achava que Deus era comigo? Como é que eu mentia e achava que Deus era comigo mesmo assim? Como é que eu ainda defendia esse pecador, esse assassino, esse adúltero, esse feiticeiro pregador? Porque antes era cego. Agora que os olhos se te abriram, você já está a entender o que você não estava a entender antes. E quem abre os olhos é Jesus de Nazaré. E Jesus vai te abrir os olhos quando você não somente crer e se arrepender. Aí as escamas espirituais vão cair. E tu conseguirás discernir o pecado e o que não é pecado. Não que o pecador não sabe o que é pecado. Eles sabem, mas finge, porque eles trouxeram também o evangelho da profanação, onde o evangelho lhes ensinou, Deus vai entender. Deus é misericordioso. Deus é amor. Esquece isso. Deus vai entender. Ok? Eu tenho minha irmã. Não vou expor a minha irmã aqui. Poderia falar da sua fé e como defende a sua fé. Mas pronto. Sabe? Para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz. Viu? Jesus estava a enviar a Paulo, a prometer que lhe enviaria. Mas antes, primeiro, tinha que fazer isso com ele. Jesus não fez isso com eles e eles vão para fazer isso com os outros. Não é possível. Veja que o que ele iria fazer com os judeus e com os gentios, a quem ele iria testemunhar, é o que Deus fez com ele. Isso é muito forte. Por isso veio o próprio Paulo e disse, olha, nada que eu vos preguei senão aquilo que primeiro Deus fez comigo. Testemunho vivo. Jesus está mandando a Paulo, está dizendo, vai, lhes abra os olhos.
quando ele primeiro lhe abriram os olhos. Jesus está a mandar a Paulo, vai, converta eles das trevas para a luz. E nós vimos que as trevas caíram em Paulo. O que ele defendia já não defendeu mais. As práticas que ele cometeu no passado já não cometeu mais. Então ele se converteu das trevas para a luz. E ele agora estava em condições não somente para ir dar vista aos cegos, também converter os pecadores das trevas para a luz, como ele também lhe foi feito isso. Mas eu vejo, antes disso falou, e também lhe foi dito, também Paulo, vai Paulo, vai, converta as pessoas do poder de Satanás para Deus, como ele foi transformado, convertido, liberto do poder do diabo, porque o judaísmo é diabólico. E ele defendeu o judaísmo com garras e unhas, extremamente zeloso, como ele próprio fala, mas sem o entendimento. O cadáver achava que estava vivo, se esforçou, inclusive, a cometer pecado, em nome de Deus. Agora que achou Jesus, os seus olhos se abriram, as trevas sumiram, e no lugar das trevas nasceu a luz. Aquele que era prisioneiro de Satanás foi liberto, agora se tornou prisioneiro de Jesus. Ele próprio se considerava e dizia, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus. Eu, Paulo, o velho, prisioneiro de Jesus. Ouviu? Mas um dia foi prisioneiro do diabo. É isso que Jesus estava a falar. Do poder de Satanás para Deus. Aquele que foi escravo do diabo, prisioneiro do diabo, agora se tornou escravo de Deus, prisioneiro de Deus. Alguém vai dizer, isso é heresia, isso é um blasfemo. Para ser escravo de Deus, então você não anda se chamando que você é serva. Você é servo. O que significa servo? Não é escravo. Jesus não vos falou que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve? O que é um jugo? O que é um fardo? Não é servidão. Sim. O que era escravo de Satanás se tornou escravo de Deus, servo de Deus. O que era prisioneiro se tornou liberto por Deus e preso de Deus. Liberto por Deus, liberto do pecado por Jesus e preso por Jesus, para se tornar um prisioneiro do Senhor. Quando é que um homem se torna prisioneiro do Senhor? Quando ele não faz o que ele quer, mas faz o que o seu Senhor quer. Ok? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é prisão. Só que sua vontade é perfeita, é suave, traz-nos paz. Por isso ele disse, meu jugo é suave. Somos escravos, mas escravos libertos para viver a paz, para viver a suavidade. Escravos porque já não fizemos o que nós queremos, mas fizemos o que ele manda. Somos cordeiros. Somos ovelhas de orelhas furadas. Decidimos assim voluntariamente. Não fomos forçados a ser escravos de Deus. Ele nos mostrou que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ele nos mostrou que ele tem vida e vida com abundância. Depois de você experimentar que Deus é bom, então busca-o, sirva-o. Eu descobri que Deus é bom, busquei Deus e achei-o. E hoje estou a experimentar essa suavidade, essa paz. Então eu sou escravo do Senhor. Eu sou um escravo, ovelha, sim, cordeiro de ovelhas furadas. Escravo eterno, eternamente servo de Deus, eternamente escravo de Deus, eternamente prisioneiro de Deus. E agora? Se eu já sou um escravo de Deus,
Então, eu estou em condições para libertar os escravos do diabo. Agora, os escravos do diabo querem libertar os escravos do diabo. Os cegos querem dar vista a outros cegos. As trevas querem dar luz a outras trevas. Não é possível, pá. Como é que você vai libertar alguém do poder de Satanás se você não for um livre? Hã? Como é que você vai dar luz àqueles que estão nas trevas se você não for luz? Como é que você vai abrir visão aos cegos se você é também um outro cego? Se você não tem visão? Se os teus olhos não estão abertos? Não é possível. Ouviram? Por isso esses pregadores todos que você está vendo no mundo são cegos, são trevas e são escravos do pecado. Porque Jesus falou, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E você vai me dizer, isso é difamação e calúnia. Se for difamação e calúnia, então eu estou perdido. Porque é pecado difamar o outro. É pecado levantar falso testemunho a outro. Mas se é verdade, então não é falso testemunho, é verdadeiro testemunho. E se você me chamar de herege e falso profeta, tu serás inocentado e justificado se eu for falso. Se eu for verdadeiro profeta e você me chamar de falso profeta, então você está dando falso testemunho. Você vai morrer. Você pecou. Entenderam? Por isso, Paulo experimentou isso. O quê? Olhos libertos da cegueira, com o colírio santo, as trevas dissipadas para dar lugar à luz, ou então foi nascido da luz, filho da luz, cingiu seus lombos com o cinto da verdade e a sua candeia se acendeu e se tornou luz, andando de dia, não de noite. E também liberto do poder de Satanás para Deus. E se tornou escravo de Deus, porque andava agora com Deus, e em Deus e por Deus. Agora estava a ser enviado para ir fazer aos outros o que Deus fez com ele. Para ele ser instrumento de Deus para chegar até outras pessoas. E outras pessoas também serem libertos, serem curados da sua cegueira espiritual, libertos do pecado, da escravidão, das cadeias, da morte. Isto é que é o Evangelho. O Evangelho é para ser testemunhado por aqueles que experimentaram o Evangelho. Porque senão vão dar falso testemunho. Mas quem viveu, quem foi cego e agora vê, está em condições de abrir os olhos do cego. Quem era trevas, agora é luz, está em condições de trazer luz aos outros. Quem era escravo do pecado, agora foi liberto, está em condições de libertar outros escravos do pecado. E isto é a luz da palavra de Deus, que libertou ele. Se eu fui liberto pela palavra, eu não vou com as filosofias para libertar os outros. Eu fui liberto pela palavra, então com a palavra, pela palavra, na palavra de Deus, e que eu vou testemunhar aos cativos, aos cegos, aos prisioneiros. E porque o meu testemunho é verdadeiro e não é mentiroso, então essas pessoas também vão ser curados e libertos. E quando eles forem libertos do pecado, da escuridão, da cegueira, ou então das trevas da cegueira, então eles vão receber a remissão dos pecados, ou então vão ser perdoados. Seus pecados que eles cometeram um dia vão ser perdoados, porque se arrependeram. Porque eu vou lhes pregar, arrependam-se, pecadores, e creiam no Evangelho. E assim vocês sereis curados da cegueira, libertos da escuridão, das trevas,
e da prisão. E eles vão se arrepender e vão crer em Jesus, então seus pecados vão ser perdoados. Essa que chama remissão dos pecados. E quando eles forem redimidos, por isso eu falei, não saí da mensagem, o ano aceitável do Senhor, que é a redenção, a graça, o resgate, a libertação, a justificação, a santificação, a salvação, o ano da salvação, no tempo que se chama hoje, a verdade, a graça e a verdade, que vieram por Jesus e com Jesus. Veja, depois de redimido, perdoado, comprado, lavado, santificado, justificado, então essa pessoa vai ter um lugar entre os santificados pela fé em mim, diz Jesus. Essas pessoas, ao serem perdoados, libertos, resgatados, sei lá, santificados, lavados, purificados, então vão ter um lugar entre. Vou explicar. O que é isso, ter um lugar entre os santificados? Ele vai se tornar igual a mim. Eu já sou um santificado. E ele é um ímpio. E eu fui-lhe testemunhar. E ele creu. Mas antes se arrependeu. Então vai ser perdoado. Ao ser perdoado, é tirado lá no caminho da morte e trazido no caminho da vida, no reino de Deus, onde estão os santificados. Ele vem encontrar os que já antes foram santificados. Ok? Ele sai de lá de fora, é separado do mundo para o reino de Deus. E no reino vai vir encontrar os seus irmãos. Por isso Jesus disse, vão ter um lugar na igreja, que é o corpo. Está aqui o corpo, que é a igreja. Cabeça, Jesus, e o corpo, que é a igreja. Então aquele que foi salvo, foi perdoado, foi liberto, vai vir e vai se conectar no corpo. E vai se tornar um membro desse corpo. Antes não era. Vai fazer parte do corpo de Cristo. Vai fazer parte do reino de Deus. Vai se tornar herdeiro de Deus. Das promessas de Deus. Antes não era. Agora sim. Porque já está no corpo. Já está em casa. Isso que Jesus falou. Que o escravo não vai permanecer em casa. Só o filho. Ou os filhos é que permanecem em casa. Agora é filho e vai permanecer. Essa casa é o reino. Não é igreja. O reino de Deus. O reino do Filho de Deus. O corpo de Cristo. E assim, esse corpo vai ser guiado, juntamente com seus membros, vive-se individualmente, não se vive na coletividade. Tua salvação é individual, a tua fé é você, não é nós, é você. A prática da palavra de Deus é você. Então você, pertencendo a um corpo, vivendo a fé, todos os dias da tua vida, marcharás em direção a quê? A cidade santa. Mas os outros não. Mas estão na igreja, mas não estão no reino. Por quê? Porque eles nunca foram santificados. E se nunca foram santificados, não terão um lugar entre os santificados, porque neste lugar o imundo não entra. Nesse corpo, o imundo não. Se até os membros que ficarem podres são cortados, para não contaminar o corpo. Quando vai você um contaminado, um imundo, um sujo, um podre cadáver, vai vir ser trazido aqui. E muitos se enganam e pensam que isso é igreja. Não. A igreja é a rede. Onde se pesca todo tipo de peixe. Mas depois já há separação. Na igreja pode ficar todo tipo. Homossexuais, assassino, feiticeiro, lésbica, gatunos, adultos. Não podem ficar na igreja. Sentam mesmo, ocupam banco. Mas no corpo não. O corpo é só para aqueles que foram santificados pela fé nele, através do sangue dele. Esta é a minha exortação na ressaca de domingo. E agora, vocês
que estão a ouvir pela primeira vez, ouvindo essas palavras, você não vai se achar onde você está. Você se acha. Porque a palavra de Deus é como um espelho que mostra como você é. Mas agora tem os chamados obstinados, mentes cauterizadas. Essa mensagem lhes faz confusão, porque eles amam o pecado. Então os pecadores da corrupção, os mestres, lhes deram doutrinas que fazem o pecado como um animal de estimação. Então eles verão isso como mentira e a mentira como verdade, por causa das mentes que estão contaminadas. Por isso o Espírito Santo, através do apóstolo, disse que nos últimos dias o caminho da verdade será blasfemado. Por esses, os que amam o mundo não aceitam, não gostam, odeiam essa mensagem. Mas quem ama o mundo e que entender e fazer um exame consigo mesmo e ver a perdição, então vai querer largar o mundo e o sangue está disponível. Depende de você. Mas se você presumar em ti mesmo que você é filho de Deus, mesmo não fazendo parte dos santificados na fé nele, porque nunca foi santificado, então pode esperar o duro juízo que cairá sobre ti. Glória a Deus. E vem e diz que eu sou falso profeta. Quem é o falso profeta? Você está pensando que o falso profeta é só aquele que prega mentiras? Não. O falso profeta pode pregar a verdade. Pode. Por eu falar a verdade agora, isso não me faz profeta de Deus. Não. Preguei a verdade, sim. Mas isso não é que testifica que eu sou profeta. O que testifica são os frutos que a palavra de Deus gera. E a palavra de Deus gera frutos quando a palavra foi vivida, obedecida. Quem ama o Evangelho é que vai produzir frutos do Evangelho. Não folhas. Frutos. Ok? Por isso, não é pregar bem, pregar a palavra de Deus, a verdade somente. Tem que se pregar a verdade, mas antes viver essa verdade que nós estamos a pregar. Se eu vivo o que eu vou pregar, então eu sou verdadeiro profeta. Porque profetizar não é somente, o profeta não é só aquele que adivinha. Estou a ver, pregar o evangelho também é profetizar. Quando a Bíblia diz vossos filhos vão profetizar, também estava a incluir, vão pregar o evangelho, vão anunciar, vão testemunhar Cristo. Ouviram? Ok? E não estou a negar a palavra revelada ou predizer as coisas que ainda não estão a acontecer ou ocultas. Não estou a negar que isso não existe. Também existe. Então, quem profetiza, ou então quem prega e não vive o que prega, este é falso profeta. Não, você não entendeu. Quem prega o evangelho, quem testemunha o evangelho, prega a verdade e não pratica a verdade, este é falso profeta. Vocês querem escolher o falso profeta no cabelo? Hã? Não. O falso profeta é um pecador. Porque Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Porque existem frutos da justiça e frutos da impiedade, do pecado. O falso profeta gera frutos do pecado. Por quê? Porque é um pecador. Os que geram frutos do pecado vivem pecado. Os que geram frutos da justiça praticam a justiça. E justiça é viver o evangelho. É fazer a vontade de Deus. Isso é justiça. Ok? E esse vai produzir frutos dignos de arrependimento, porque se arrependeu. Frutos da justiça. Frutos do Espírito Santo. E não serão escondidos, não. Quer um como outro fruto, não se esconde. Podem ficar escondidos hoje, amanhã vão aparecer. O pecador que se esconde hoje será sabido que é pecador.
O justo que foi escondido vai aparecer que ele é justo. Porque não há oculto que não será revelado. Ouviu? Agora vocês vêm e dizem falso profeta. Falso profeta, você tem a certeza que é falso profeta? Aí você, quando você fala dos outros que são falsos profetas, você tem a certeza? Tem os frutos. Você pensa que os frutos você não precisa ir vasculhar e tal. Tem fruto aí? Não. Há frutos que se escondem. Mas depois chega a hora que as folhas todas vão cair e vai ficar seus frutos. Ok? Que os frutos vão deixar de ter a cor das folhas e será visível a olho nu. Porque quando estão verdes, são frutos verdes como as folhas verdes. Então ficam escondidas. Mas quando amadurecer, pode estar lá atrás das folhas. Você vai ver. Tu a ver uma fruta vermelha, amarela, sei lá. E os frutos do pecado também são visíveis. É só ver os pregadores dessa geração. Vivem pecado, escândalo em cima dos escândalos. Impiedade de todo lado. A própria mensagem que eles pregam já é pecado. Esses aqui não precisam mais de procurar os frutos. Sim, a própria mensagem, porque a mensagem que produz frutos é a mensagem da vida. Não são filosofias. As filosofias vão produzir frutos da terra, frutos da carne. As filosofias e psicologias, ou então a sabedoria dos homens, vai produzir frutos da carne. Mas a sabedoria de Deus vai produzir frutos do Espírito. E só produzirá frutos do Espírito quem prega a sabedoria do alto, se ele vive essa sabedoria. Porque eu posso pregar a cruz e eu gerar frutos da carne. Por causa da minha vida. Eu estou a pregar o céu, estou a pregar o pecado, como os judeus. Eles diziam, não matarás, eles matavam. Carregavam fardos pesados aos outros e eles não conseguiam nem tocar com o dedo. Jesus chamou-lhes de hipócritas, cemitérios, sepulturas. Quem passa em cima não vê nada, mas lá no fundo tem todo o lixo de defundo. Paulo chamou-os de paredes branqueadas, se escondendo atrás do branco. Parece essas igrejas todas aí que aparecem aí, que vestem-se de branco, se escondem na cor branca para enganar outros cegos. Quem que disse que a santidade e a pureza está na roupa? Na cor da roupa. Quem põe o branco é santo. Quem põe o vermelho, o preto é imundo. Santidade não está na cor. É na prática da palavra de Deus. Eu posso me vestir de branco e ser ímpio. Posso me vestir de preto e ser luz. Ser branco, puro. Por isso, são os frutos que mostram. Foi Jesus que ensinou isso. Pelos seus frutos conhecereis. Se é um adúltero, fornicador, você vai dizer que é homem de Deus? Se é um ladrão, você é um feiticeiro, vai dizer que você é profeta de Deus? Não. Aquele a quem o homem servir, esse é o seu Senhor. Você serve ao mundo e o mundo tem um Senhor. Quem é o Senhor do mundo? O diabo. Então você é filho do diabo e servo do diabo. Não presumais em vós mesmo que nós somos filhos de Deus. Deus já começou a levantar das pedras mortas seus filhos para transformá-los em pedras vivas. Aleluia. Os que eram mortos estão a ressuscitar. Os que eram prisioneiros estão a ser libertos. Os cegos estão a ver. Sim, é pela pregação do Evangelho. E eu vivo esse Evangelho. Eu amo esse Evangelho. Aleluia. Eu defendo esse Evangelho. Não na carne. Eu tenho zelo, mas com entendimento. E assim defendo o Evangelho. Na prática do Evangelho. E ninguém vai mudar isso. Ninguém. Ninguém vai mudar isso no homem. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, eu continuarei a pregar essa verdade. Deus vos abençoe. Podem falar mal. Podem dizer que eu estou a ser adorado. Dizem que ele está a ser adorado. Substituíram Jesus Cristo pelo homem.
Você não sabe nada. Se você conhecesses a Deus, poderias entender o que está acontecendo na terra. Mas como você não conhece a Deus, você é um escravo do pecado, nunca vais entender. Sabe por quê? Porque seus filhos é que justificam a sabedoria de Deus. Seus filhos. Se tivesses no tempo de Pedro, tu falarias o mesmo. E eles se prostravam aos pés dos apóstolos. E traziam suas ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos. E ia dizer, olha a idolatria, tem que pôr nos pés de Jesus. Está a pôr nos pés dele. Sim. A história se repete. A história se repete. Pelo século dos séculos. Eu vivo o que eu prego. Eu amo. Eu quero que a terra me mostre um homem mais santo que eu na terra. E alguém vai dizer, isso é orgulho. Estou a falar a verdade. Seria orgulho se fosse mentira. Porque orgulho o quê? É mentira, é pecado. É soberba. Eu estou a falar a verdade. Paulo não falou disso. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É verdade, os capuqueiros, os bêbados estão a dizer isso. Você é um bêbado, como é que você vai justificar a sabedoria de Deus? Ou bêbado? Você é um alcoólatra, você é um diambeiro, você é fornicador, você é um feiticeiro, quer justificar a sabedoria de Deus? Não é possível. Só os filhos de Deus justificam a sabedoria de Deus. Só os filhos de Deus vão entender a doutrina de Cristo. Jesus disse, se vocês fossem dos meus discípulos, vocês poderiam compreender, entender e saber da minha doutrina. Mas agora vocês não sois, por isso vão continuar na confusão. Podem investir, podem murmurar. Depois, no final, vamos ver quem é quem é. Qual será o vosso fim e o meu fim. E qual é o fim daqueles que estão a crer na nossa pregação? Creram e se arrependeram. Você vai ver que você vai terminar no inferno e eles vão subir no céu. Daqui a pouco. Graças a Deus. Então, você que está doente, vou orar para ti também, tá? Luanda, parece que desta vez o cachimbo não será muito agressivo, não. Não sei se é por ficar só dentro de casa. Eu, como fico dentro de casa, uma vida inteira como prisioneiro do Senhor, posso que aqui calor não mudou nada. Confirma aí lá fora. Está quente. Eu não saio fora. Só no sábado e domingo é que sai. Também não sinto. Por isso não consigo ficar com o AC ligado aí no ganho. Sinto muito frio. Rosi disse, muito quente, mestre. A samba está muito frio. Ah, está agressivo o quê? O frio? Doutor, aqui está quente. Oh, terra. Meu Deus. Então são as paredes, pá. Você não está vendo o AC a trabalhar? Mas também tem que trabalhar um pouquinho e desliga. O hábito de muito calor também. Já não, frio incomoda. Carla Lone, já chegaste? O apagão fez com que a Carla não viajasse de Marrocos para Portugal, pá.
Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Você que está com pedra nos rins, põe a mão nas costas. Nos rins, aliás. Em direção aos rins. Narcisa João Manuel. Põe a mão no lugar de enfermidade. Você que tem dificuldade de engravidar, põe a mão na barriga. Na manquina. Já meteram a mão no lugar da enfermidade? Em vez de vocês se preocuparem só mandar mensagem aqui, eu estou a dizer para vocês colocar a mão no lugar da enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Recebam cura agora. Priscila Teles volte a respirar naturalmente, normalmente. Pedra nos rins de Namanquina, receba poder de conceição. Pedra nos rins, saia dessa pessoa. Narcisa seja curada. E todos doentes. Pois ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Seja curado você que está doente agora aí. Seja livre pelo sangue de Jesus Cristo. Eu arranco as pedras nos rins. Eu arranco esse vírus, essa bactéria, esse demônio no teu corpo. Sejam curados todos. Você que está a interceder por alguém, a palavra diz que ele havia enviado sua palavra e a sua palavra havia os curado. Então, já não é mais no passado e agora. Eu envio minha palavra e a minha palavra vos cura agora. Creia. Se quiser, vai atrás do testemunho. Liga para essa pessoa que te falou que estava a sentir-se muito mal. E você vai ouvir o poder de Cristo. Como falaram os bruxos aí do que? Da terra do Quiteculo, aí no Kwanza Sul. Quem é este homem que cura com palavra? Quem é esse que manda a palavra e as pessoas são curadas? Pois eles queriam sacrificar uma mulher. E uma palavra foi enviada do que fica para o Kwanza Sul. Dorca, eu disse, sejam todos curados. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, você que meteu a mão no lugar de enfermidade, faz teste agora. Faz teste. Quem é esse homem que assopra e a cura acontece? Liga para ela, Anastácia, e vai te falar, se você não está em casa, que já está boa. Estou à espera dos vossos testemunhos. Vocês que... É incrível. Não... Vamos falar mais o quê? Vamos falar mais o quê? Não precisa nem falar mais.
Ouviu, Yolanda? Avisa essa sul-africana que só fala inglês que já foi liberta dessas tribulações aí. Eu li a tua mensagem. Você está a dizer que falta de ferro no sangue. Você não tem fé, né? Já vi a tua mensagem. O médico te ligou, disse: você não recebeu a oração? Infelizmente. Tem que ser como a Narcisa. Entrou a última e já recebeu a cura dele. E ele já metia a mão, pai. Já não sinto muito, estou me sentindo muito bem, obrigado. Tem. Vocês gostam de mandar os recados, pô. Sempre você está atrasado, Elida? Sempre. Sempre. Eu nunca vi a Elida dizer que cheguei já. Sempre na hora, cheguei agora. Na hora da administração. Aí você estava assistindo novela, né? Novela mexicana, a brasileira. Disseste, não, só vou entrar quando começar a ministrar a cura. Hã? Elizabeth Pinto, a dor que eu sentia sumiu no pescoço. Não sinto dor mais nos rins. Élida. É assim, Élida. Tem que ter fé. Mas quem? Ah, chegaste do serviço, ok. Tinha uma grande borbulha na língua, agora está tão pequena. Dilson de Maria. Dor da garganta da Maria Lando sumiu. Sumiu a dor que estava a sentir no seio. Ermelinda. Eu vi. Mas quem? Você que estava sentindo dor, faz teste. Você que está no hospital, levanta-te. Mandei uma palavra ao Flávio que estava não sei quanto, 24 horas ou 48 fora, sem dar notícias. 20 minutos depois voltou. Dor de joelho sumiu da Joaquina Altia. Estava com dor de forte dente, já estou curada. Beati. Shelby Beati. Sumiu a dor do ombro. Virgínia Mateus. Só os que têm fé é que não vão mendigar cura aqui. Você que não tem fé, fala só. Só tem um decreto, não precisa de fé. Onde você será ajudado? Confirma só que Elias já está na terra. Sinto livre da angústia. Passou pai a dor de barriga, Dorca. Eu estava com dor de pé ontem e febre depois da oração. No Zoom fiquei livre. Zito. Mas quem? Eu tinha pedra nos rins, mas já estou curada. É de Zinda Paulo Neto. Mas quem? Minha esposa levou a oração do apoio para um sobrinho que estava de baixa, recém-nascido. Assim que a mãe colocou no ouvido a oração do mestre, o bebê ficou curado e teve alta no dia seguinte. José Macheve, ter habilidade na terra. Rádio Despertar hoje, Satanás criou muitas barreiras, muitos obstáculos, mas ainda assim todos foram curados. É incrível. Primeiro já o pastor da rádio, um engarrafamento infernal. Mas como na tem
todos são como o mestre deles, sabem se virar. Mandou mensagem para o pastor que vive próximo aí, que é o Mauro, aí no Luanda Sul. O Mauro pegou uma motorizada, enquanto ele estava no engarrafamento, o Mauro chegou 5 minutos depois, parece, ou 4. E aí, passou o tempo, passou. Quer dizer que nos comeram já uns 5 minutos. Mauro entrou, comunicações incríveis. Não se ouvia quase nada. Barjona chegou em muita dificuldade, mas mesmo assim nos esforçamos, resistimos e todos foram curados. A minha dor de cabeça passou, Micael. Eu estava com muita palpitação, agora estou bem, Vina. Mas quem? Não consigo ver bem. Está tudo escuro e dói. Tira os óculos agora, Dulce. Fecha os olhos. Quando você abrir, tua visão vai clarear e as dores vão sumir. Continua com os olhos fechados. Só vais abrir quando eu te mandar. Ai de ti se manda abrir antes. Agora abre. Faz teste agora. Cristina Neto, a dor de coluna sumiu. Aleluia. Mas quem? Emanuel Tavares. Quem é esse Wandir mais? É o teu bebê? Wandir. E agora? Você que tinha problema de visão. Minha pressão está alta. Mentira de Satanás. Já baixou, Ildima. Estava. O médico não está a entender nada, pai. A menina ficou internada hoje de manhã. A mãe dela está agora aí ao hospital. E eu disse ela para levar o azeite. E quando chegar lá, determinar com muita fé que o Elias já está na terra. E já saiu, Anastácia. Celestina, estive com uma infecção urinária, estou curada. Eu já orei para as outras causas. Vi o passaporte, Sônia Tati. Diga amém. Diga somente aleluia. Você que está a orar para uma porta de emprego, viagem, diga somente aleluia. Casamento, felicidade, viagem, promoção, emprego, diga somente aleluia e receba. Melanie Henriques. Eu já disse ao Wildima, pressão baixa. A Janice disse que entrou e não estava a entender a língua e depois perdeu o link, mas eu lhe disse que o mestre já mandou a palavra, estás liberta. Ah, não estava a entender a língua? Diz a ela que está liberta. Lhe pergunta só que agora mesmo quando você lhe ligar vai te dizer, estou me sentindo muito calma, muito tranquila, estou a sentir paz. Ele diz, essa paz é a libertação que aconteceu em você. Diga, Janice, não estava a entender nada. Irritação na garganta e sufoco nasal sumiram. Acredito que a tosse de uma semana já era. Mitava, Nzenze. Estava desanimado, agora tenho ânimo, Fátima. Timamia no minha cangama.
Aleluia. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Ah, está em São Tomé? Já era. Antes dele chegar no hospital, ele já lhe cureia. Essa vai já encontrar já uma curada. Pode acreditar, Anastácio. Dor do peito passou da minha mãe, Aurora. É muito forte, Aurora. Aurora Ciumara. Quem deu crédito na nossa pregação? Se você pode crer, já não tens mais insônia, Gelson. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Antônio Oliveira, dor do joelho, passou. Glória a Deus. Estou a sair da Rádio Despertar. Nem mesmo as dificuldades na comunicação impediu o povo ser curado. E todos foram curados. Já não tem mais aí espírito de morte, não. Laura Fumo. Tinha. Quando eu coloquei a mão na barriga, como o mestre mandava, de repente fiquei com náuseas e muito movimento na barriga. Estás livre, Kamafunama. Kamafunana. Sofria de que na barriga? O mal fugiu. Foste curada. Os bruxos no Kwanzaa Sul perguntaram: quem é esse homem lá em Luanda que cura com a palavra? Quem é esse homem? Como pode um homem mandar uma palavra de Angola para São Tomé e a pessoa na hora ficou curada? Como pode? Sim, eu sou o poder do alto que faz a diferença. Então, nossa live, eu acho que já está no fim, porquanto cumprimos os nossos deveres e os nossos direitos virão. Pregamos o Evangelho, curamos os enfermos, expulsamos demônios. Agora vamos continuar a fazer isso. E vamos perseverar nisso. Porquanto para isto fomos enviados. Estava com muita fome no período da tarde. Fui à padaria, chegando lá, a moça primeiro disse-me para esperar alguns minutos, que o pão ainda estava no forno. Voltei lá pela segunda vez. Ela disse-me: como é que é?
Disse-me que a máquina parou de funcionar de repente e eles não estavam a entender o motivo para esperar mais uns 30 minutos. Eu disse-lhe, está bem, sem problemas. Fui dar umas voltas e simplesmente disse no meu coração, o mestre mandou, ai Japão, lá tudo começou a funcionar. Afinal de contas, estava com o folheto do pai na pasta. É muito forte, pá. Terribilidade na terra. Volte a funcionar tudo. E voltou a funcionar. Sabe o que devias fazer, Emanuel Tavares? Tinha que lhes mostrar o poder e dizer, agora vai mexer agora, mãe. Vai mexer na máquina, vai trabalhar. E ele pergunta, como assim? Vai. Você não crê? Aqui está falando alguém que tem poder. Vai, põe a máquina a ligar. Ele ia ligar e ia trabalhar e dizer, como assim? Ia te dizer, você é uma maga, ex-mágica, ex-bruxa. Ele ia dizer, essas africanas, pá. Ia dizer, esses africanos são muito feiticeiros. É uma mágica africana. Ah. Pela próxima faço mesmo isso. Lhe mostro o poder. Liga agora a máquina. Depois você lhe fala, eu tenho o poder. Mestre, a minha sobrinha ressuscitou tudo para a honra e glória do Senhor. Verdadeiramente ele está na terra. Tinha morrido quando a tua sobrinha? Ressuscitou e morreu quando? Fala aí, Tisa. Grande casola. É muito forte, pá. Como assim? Ressuscitou como? Você lhe falasse o quê? Falasse o que é o cadáver? Ano 20. Ouçam o testemunho aí. Da Beatriz. Poderoso Deus. Tisa. Sei que está a escrever. Luizinha Henriques. Abra minha boca e suspiro. Aleluia. Sônia Francisco. Minha alma anseia por ti. Oh, minha alma anseia por ti. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Tenho sede. Aurora Dias Coelho. Tem muitos coelhos aí em Portugal, né? Portugal é terra dos coelhos, pá. Os coelhinhos. Hã? No Natal, muita carne de coelho, né? O chamado bolo de Natal, ovos de Natal com coelho. Ai, os coelhinhos no Natal. Bastante coelho. Pergunta João Cardoso, vai te contar a história dos coelhos. Ele vai te falar, todos os anos nós comemos coelho no Natal.
Ai, qual é a casa que não se come coelho no Natal aqui em Portugal? É uma tradição de milhares de anos, pá. Ah, de milhares de anos, pá. Tem que ter carne de coelho em casa para receber a bênção do Natal, pá. Terribilidade. O demônio, demônio. É, demônio, sai dali, demônio. Vai embora. Vai embora, demônio. É uma ordem que eu estou a te dar. Estás a ouvir, demônio? Ontem o meu marido, sangue, estava a sair no nariz, muito sangue mesmo. Eu disse, Elias já está na terra. E eu passei o olho, o sangue parou na glória do nosso Deus. E Wilma Paquete. Terribilidade. E... a Tisa sumiu. Tiraram a Tisa do quê? Sabe, né? Assim bloquearam para nunca não comentar. Eles deram conta. Confirma a Tisa. Bloquearam você, né? Pode acreditar. Ou a rede baixou. Professora, onde está a Tisa? Ah, eu disse para você contar como é que é. Recitou como? É, você não ouviu o quê? Eu já sabia. Atacaram a net. Ouviu? Na hora, a net dele baixou. Saísse do ar, né? Só voltasse agora. Glória a Deus. Não ouvi, mas, infelizmente, mas encontrei no Zoom. Ele não está a ouvir, a net dele foi atacada. Satanás. Ah, agora ouviste? Nós perguntamos para vocês escreverem como é que aconteceu isso aí. Quando, como, o que é que você fez? Ficou quantas horas morto? A miúde? Será que você pode nos contar a miúde? Será que você pode nos contar como isso aconteceu? Oh, menina Beatriz, será que você pode descrever os factos como aconteceram? E o intrujão de Satanás? Satanás é um intrujão. Acabei de comentar, o meu nome apareceu. A dia estava a ser impedida. Mas o pai mandou o sopro no som e agora mesmo voltou a funcionar. É incrível. Acabaste ou paraste de comentar? Então estamos a te esperar no Zoom, tá? Como aqui tem dificuldades. Porque Elias já está na Terra. Julieta Fumo. Eugênia Teixeira. Irmão Simão. Emanuel Tavares. Puto Nicolau. A brutalidade inspira respeito, pá. Você sabia disso, rapaz? Ai, sou muito descontraído. Na solidão, paz e descanso a mim, seus braços dão
O dia se foi embora. Matamos o leão do dia. Na solidão, depois da saidinha, voltamos na cadeia. Aleluia. Deus abençoe aí o menino Ander. Ander. Diga ao teu sobrinho que antes de fazer a tal cirurgia já recebeu a cura. Diga que eu lhe curei. Eu já mandei a palavra para a tua filha Júlia Macualo. Já mandei palavra para o trabalho. Viu, Macualo? Você não viu a palavra que eu mandei para os empregos? Viu, Adriana? Érica disse que estava com dor de cabeça. Agora receba a cura, Érica. Eu disse que estavas. Tu estavas com dor de cabeça. Ó mulher, eu disse que tu estavas com dor de cabeça. Agora procura, já não vais achar a dor. Procura aí. Mexa a cabeça. O demônio já foi expulso, sabe, Érica? Estou com queda do cabelo. Cecília, estavas com queda do cabelo. Estás livre, Cecília. Cadê está onde a Érica? Cadê estás aonde, mulher? Ô brasileira. Cadê estás aonde? Será que você pode compreender o que eu estou a falar, Érica? Ai, dinheiro preso no banco sai. Ontem eu recebi uma mensagem, anteontem, aliás, e a mensagem dizia assim: olha, tem um dinheiro que está impedido, não sei o que, ficou cativo na tua conta, não conseguiu entrar, você tem que chegar até a agência mais próxima, a tua agência, para ir regulamentar essa situação. Lhes ignorei com sucesso. Eu vou sair da cadeia para ir resolver o problema do dinheiro. Fica mesmo lá, pô. Se quiser pode desaparecer o dinheiro. Sabe? Hein? Yola, Cabral, recebi uma mensagem a dizer: tens que chegar no teu banco, porque é um dinheiro que foi transferido que não chegou na tua conta. Eu vou lá, Emi, mono, na vossa conta, é? São laços, pô. Eu mais, Sônia, eu sou vivo. Eu respondi: podem comer o dinheiro, pode devolver a procedência. É muito dinheiro. Ainda que fosse US$ 1 bilhão, diria: aí eu não vejo, não. Não, esses não são burlador. São mesmo o quê? É mesmo o quê? O número do banco. Vem mesmo com o nome. Banco. O nome do banco. Aí não é burlador, não. Dona Dionelo, viu tentação de Satanás? Tentação do deserto. Tens que chegar até o banco para regular essa situação. Não, burladores não. Vem mesmo com o número do banco. O número do banco não tem. Está gravado mesmo aí o nome do banco. Porque se fosse burlador, via um número só assim sem o nome do banco. Eles não conseguem fazer isso.
Estou com a Zina. Amélia, abra a boca. Eu não sou general de 10 estrelas, não, Yolanda. Você está me voltar para trás. Há 3 anos atrás eu tinha 11 estrelas. Você tá me dando 10 estrelas, mulher? Não faça isso, não, pá. Ah, minha mãe está com dores. Riri da Suzy. Diga à tua mãe que está curada, pá. Dor de cabeça, coração, bexiga e próstata. Alcino. Estás curado, rapaz. Procurei as dores e a enfermidade. Vocês que foram curados, mandem os vossos testemunhos, pá. Ouviu, Riri? Alcino. Amélia. Vim para Benguela para ver a família. E o sogro parece ser uma pessoa O sogro parece ser uma pessoa estranha. E eu dei fora da casa dele. E ele não conseguia sair porque fora da casa determinava ele já está na terra. E não, e não conseguia sair. Ô Mário, você foi-se embora fatigar o sogro que te deu amor. Ficou estático. Porque você lhe mandou. Só viu o rapaz fatigou embora quem lhe deu embora. Quem que te deu o pululo, pá? Minha chefe está com a pressão descontrolada. Diga à tua chefe que a pressão não está mais descontrolada. Yolanda pergunta, e agora se são quantas estrelas? Que isso, mulher? Há 2 anos que eu tenho 12 estrelas. José Conde, estou com gripe. Estavas com gripe, José Conde. Há 12 anos que eu já tinha me tornado... Há 2 anos e meio que eu já era general de 12 estrelas, pá. Como você disse que eu sou general de 10 estrelas? Essa é patente aí do quem? Do homem, do vosso chefe. Da Angola, pá. Eu não. Eu estou acima disso, pá. Sabias disso, Yolanda? Você me meteu até debaixo do samacuva, deixe. Eu superei todos eles, pá. A dor de cabeça passou, Érica. Eu já sabia, Érica. José Conde, estão de gripe. Cadê estão de gripe, José? Assim como a Érica que tinha dor de cabeça já foi curada, tu também, e a Amélia, e todos os outros já foram curados. Aqui a cura é como água do rio Kwanza, sabias, José Conde? Tu és brasileiro. É como as águas do rio Amazonas, pá. Sim, Cabral. Tô acima disso aí. Ah, é muito forte, né? Eu mando nos generais. Pelo século dos séculos. Glória a Deus nas alturas. Deus abençoe a Esther Simão, Miete, Maria Helena, Yolanda, Natalice, José, Érica, Maria Helena, Rosemary, Sônia Cumbana, Rosa Porcelana, Yolanda, Riri. Como é que está tua mãe, Riri? Não mandaste testemunho, pá. Você não falou nada. Hã?
Então, quando forem 21 horas, vamos ter o nosso Zoom. Todos já sabem. Isso aqui é a primeira vez. Temos uma reunião às 21 horas. Mais de 800 pessoas se apresentam aí. E Deus tem abençoado. Zambe apambola. Zambe malamo. Tuapandula. Tutondele. Se quer participar do Zoom, está aí o endereço. Tira aí no Pastor João Cardoso. E você vai receber o link. E você vai participar da nossa reunião. Que é um botequiano, hein? É Moananqueto, hein? É Moanapô. Yamalunga. Amapô Yamalunga, que é um botequiano. Tunasakwila tata. Inês Mfolo. Mamá Caridade. Tamo juntos. Mais logo.